Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né, a essa noite, esses trabalhos dos nossos aulões preparatórios para o Enem 2020, né? Então, vocês estão hoje tendo a oportunidade de estar participando da nossa primeira aula de língua inglesa, língua estrangeira moderna, a língua inglesa. Nós temos planejado 7 aulas, 7 encontros como esse, né? Então, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós temos Ciências Humanas. E todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós teremos língua inglesa. Então, é uma satisfação, um prazer estar todos vocês aqui. Temos convidados aí da Escola Maria Barreto de Israelândia, do CEPI Osório, do Colégio Dom Bosco aqui de Iporá, da Analícia Cecília, Colégio Analícia Cecília de Amorinópolis, né? E também da Dona Eva de Diorama. Então, vamos ver as pessoas que vão conseguindo entrar, as pessoas que vão conseguindo ter acesso, e eu espero que seja uma experiência boa para todos nós, certo? E já aqui, logo a gente já vai apresentar a professora Daiane, que vai ministrar aqui a nossa aula hoje, professora convidada, mas eu quero compartilhar com vocês para a semana que vem, né, nós teremos a presença aqui da professora Raquel Pereira Gonçalves, né? A Raquel é uma estudante da língua inglesa focada na questão da comunicação em língua inglesa. Ela foi colega da Daiane, inclusive, né? Formada em letras também, está focada nos estudos agora, basicamente nisso, né? E aí, semana que vem, então, dia 12, quinta-feira, teremos a Raquel aqui conosco. Hoje, nós teremos, então, a Daiane, né? Então, a Daiane é foi uma excelente aluna que eu tive na graduação. Foi uma menina que eu vou pedir para a professora Jarlene, se ela puder, fazer a apresentação, então, da nossa convidada. Você, Jarlene? Ô, Marcos, logo agora, Marcos, só um minutinho, tá? Deixa eu apresentar aqui a professora. Vou lá arrumar para você. Meninos, boa noite. Ai, Marcos. Tá bom, mamãe vai arrumar para o nenenzinho. Meninos, a professora Daiane, eu vou apresentar a professora Daiane, vocês me desculpam aí o Marcos, mas eu acho que vocês já estão até acostumados, né? Com o Marcos aparecendo nas nossas aulas. Professora Daiane, formada em letras, português e inglês pela UEG, também formada em pedagogia pela Unopar, foi minha colega de classe, né, da faculdade, nós formamos juntas, e com certeza tudo que o Caio falou é verdade, então vocês aproveitem bastante o que a Daiane tem para passar para vocês hoje, porque não foi fácil arrumar um horário na agenda dela, tá bom? Então aproveitem, meninos. Obrigada. Então, fica à vontade, Daiane. Hello, guys. Good evening. How are you today? Bom, eu disse boa noite. Eu disse boa noite. Eu perguntei como vocês estão. Gente, assim, tirando o nervosismo, né? Os vizinhos construindo, os barulhos de cachorro por aí. É um prazer imenso, é um privilégio estar aqui com vocês. Como o Caio disse, ele foi o meu professor de algumas disciplinas, inclusive latim, que eu sofri, meu Deus do céu, mas como foi significante na minha vida, foi um divisor de águas. Eu costumo dizer que cada professor que passou pela minha vida, ele deixou um fragmento, e eu sou uma construção de todos os fragmentos, praticamente um mosaico. E é nesse espírito de gratidão que eu também agradeço as palavras da Jarlene. Nossa, a gente passou por tanta coisa juntas nesses 4 anos. E que bom, Jarlene, que nós estamos juntas agora, não como apenas colegas de faculdade, mas como colegas de profissão. Sou muito grata a todos os seus conselhos, a sua ajuda. Você não imagina o quanto eu me espelho em você e no meu professor Caio Maluf. Como eles disseram, eu sou professora aqui de Amorinópolis, mas eu deixei um slide bem bonitinho que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Assim, eu sou uma pessoa bastante velha, então, assim, se alguma coisa tecnológica que der errado, não se preocupem, tá? Vai dar tudo certo. Deixa eu só
encontrar. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, já está no slide. Ótimo. Então, projeto Enem Inglês. Eu sou a professora Daiane Ferreira da Silva. Deixei meu Instagram para vocês ir lá e darem like nas minhas fotos, tá? Quiserem entrar em contato comigo, estou sempre disponível. Às vezes demoro por causa da rotina de professora, mas estarei sempre disponível para os meus alunos. Bom, quem sou eu então, né? Talvez vocês não me conheçam, alguns alunos podem conhecer, mas eu me chamo Daiane Ferreira da Silva, eu tenho 24 anos, embora não pareça. Eu nasci vivo aqui em Amorinópolis. Sou formada juntamente com a Jarlene em Letras em Inglês, lá na UEG de Porá. Eu também terminei meus estudos em Pedagogia e atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em Docência Universitária. Então, qual é o meu plano ali de estudo, de profissão, de carreira? Eu pensei, se eu vou fazer um curso que eu posso atingir ali o Ensino Fundamental 2, por que não fazer um curso de Pedagogia para atingir o Fundamental 1 e por que não a faculdade? Por isso eu pensei em uma pós-graduação. Mas não significa que eu pare por aqui, tá? Eu sou professora de inglês, de língua portuguesa. Eu também já fui professora de redação, inclusive eu ministrei algumas aulas na UEG. De apaixonada em muitas coisas, mas ensinar e particularmente em aprender é o meu hobby. Eu sou apaixonada em tudo que envolva educação, tudo que envolva conhecimento. Quando o Caio me propôs a participação desse aulão, eu pensei, nossa, o que eu posso trazer de novo para esses meninos? Porque tendo um professor do nível do Caio, vai ser difícil superar e trazer algo que ele não tenha abordado. Mas eu pensei em começar com uma recapitulação do que é o Enem. O Enem é uma sigla, na verdade, para Exame Nacional do Ensino Médio. Ele é uma prova realizada desde 98 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Como o nosso foco é a língua inglesa, propriamente a língua inglesa, eu separei alguns tópicos para que a gente consiga responder essa prova com menos sofrimento. Eu sei que talvez aqui na sala ninguém esteja fluente em língua inglesa ou em língua espanhola. Pode ter alguns alunos, mas não é o caso da maioria. Geralmente, o nível que vocês estão, segundo, terceiro, primeiro ano, nós temos aí aprendizes da língua inglesa. Mas isso não vai prejudicar vocês em nada na hora de realizar a prova. Desde que você aprenda as técnicas que eu vou passar para vocês hoje. Inclusive, já vou adiantar, tá? Que eu sou assim meio ansiosa. Eu deixei 2 questões mais para o final, que vocês vão responder e juntos nós vamos encontrar depois a solução, tá bom? Continuando então. A prova de língua inglesa é composta por 5 questões. Todas elas, não tem como fugir, todas elas precisam de interpretação. E essa interpretação, geralmente, ela não é apenas textual. Você precisa ter um conhecimento de mundo para que você consiga entender ali o contexto da questão. Então, se você é uma pessoa bem informada, lê bastante jornal, pode ser jornal também online, nós temos em muitas páginas, inclusive se você pesquisar algumas páginas de jornais estrangeiros, você também vai ter ali um suporte bastante legal. Prova do Enem é isso, gente, é informação. Você precisa de técnica, treinamento e informação. Se você aliar essas 3 coisas, é sucesso, tá? Normalmente, as perguntas são variadas e abordam obras literárias, às vezes músicas, casos jornalísticos e quadrinhos, dentre outros temas também populares. Portanto, prepare-se para lidar com questões longas e complexas. Como eu disse para vocês, prova do Enem, gente, é prova de resistência física. Você fica ali. Isso para os alunos que vão fazer o Enem em papel, impresso. Nós temos agora aí uma novidade, que é o Enem digital, né, que antes não tinha, mas causas da pandemia, enfim. Nós temos aí uma prova que dura, em alguns dias, 5 horas, 5 horas e meia, e você precisa estar
a todo tempo concentrado, focado na sua prova. Se você que não tem treinamento tenta fazer isso, como eu fiz na primeira vez que eu fiz o Enem, eu saí quebrada. Eu não conseguia virar o pescoço, que eu sentia muita dor. Porque eu não estava treinada, eu não treinei o meu psicológico, que manda muito, eu não treinei o meu corpo, não treinei a minha mente para essa prova. Felizmente, vocês estão tendo esse treinamento com esses aulões, com as dicas dos professores, e eu espero contribuir com isso também. Continuando. Assim, ter calma e muita atenção na hora da prova é fundamental para que você alcance o sucesso. Como eu disse para vocês, eu vou apresentar algumas técnicas de estudo e de leitura chamadas de inglês instrumental. O que é isso? O inglês instrumental nada mais é do que você utilizar a língua inglesa com um propósito. Qual é o nosso propósito aqui? Conseguir nota 1000 em língua inglesa no Enem. Também em vestibulares, porque essa técnica vai ajudar nos outros vestibulares, também na escola, nas próprias atividades da escola. Eu vou pedir, assim, por favor, se vocês puderem, pegar um papel, uma caneta e anotarem algumas partes. Eu acredito que o professor vai disponibilizar o slide, mas o que está escrito é somente um resumo. O que eu vou falar, às vezes, vai valer muito mais, porque eu vou simplificar tudo para vocês. Se possível, então, por favor, please, peguem aí um papel, uma caneta, o caderninho de vocês, tá bom? Nossa primeira técnica de estudo e de leitura para o inglês instrumental é a técnica scanning. Scanning. O que significa isso? Vamos tentar encontrar o significado dessa palavra. Scanning vem de scanner ou scan, que é o scanner que a gente utiliza e que a gente fala no dia a dia. Sabe quando você vai imprimir algum papel que você digitaliza e tem lá uma linha colorida que passa pelo papel para que ele pegue as informações principais e jogue para o computador? A técnica scanning é praticamente isso. Você vai dar uma analisada no texto, às vezes até superficialmente, para depois aprofundar, para tentar entender o que ele representa. Então, nós vamos ver agora o que é a técnica scanning. O scanning, de uma forma mais ampla, eu diria que é uma varredura do texto. Lembra da metáfora da impressora que eu usei agora? O verbo escanear, é examinar detalhadamente, codificar a mensagem das frases, selecionar o vocabulário necessário e encontrar detalhes relevantes à resposta. Esse estilo de leitura é praticado normalmente por meio de palavras-chave. Se possível, anotem isso aí. Scanning é uma forma de varredura do texto através de palavras-chave. Essa prática, gente, às vezes a gente pode pensar, nossa, que isso? O que essa menina tá falando? Scanning? Nunca ouvi falar disso. Eu tenho certeza que vocês utilizaram essa técnica agorinha. Não tem nem 30 minutos. Por quê? Essa técnica, gente, é aquela mesmo que você utiliza quando você vai pesquisar algo no Google, na internet, no YouTube, no TikTok, no Instagram. Por quê? Quando você vai utilizar essas ferramentas, essas mídias, você utiliza palavras-chave. Você não instalou, né? Ok, Google, e fala. Google, me mostre, por favor, onde estão as planilhas de ensino de matemática para o Enem 2020. Você não vai falar toda essa mensagem. Você vai utilizar a forma de scanning. Você vai selecionar palavras-chave e fazer sua pesquisa. Por exemplo, apostilas ou materiais, planilhas de matemática para o Enem. Somente isso. E o sistema já vai te dar a resposta. Né, gente? Muito fácil. Vou passar para o próximo. Se alguém quiser copiar ou quiser falar alguma coisa, tá? Daqui a pouquinho eu vou fazer um teste com vocês e eu espero que vocês gostem. Deixa eu ver o que aconteceu, o que não quer passar. É só aguarda um pouquinho. Ah, tá.
Ai, agora foi, tá vendo, gente? Fica a pessoa ansiosa, né? Eu esqueço. Mas, enfim, vamos simplificar tudo isso que eu disse. É como se você fosse ler com atenção a primeira página de um jornal, fosse procurar uma palavra no dicionário ou pesquisar na internet um determinado assunto em busca de informações específicas necessárias naquele momento em que você está. Então, a técnica scanning nada mais é do que uma varredura do texto, encontra as palavras-chave e tenta compreender, entender. Por isso, eu volto a dizer, vocês não precisam ser fluentes para tirar uma nota boa em inglês ou em espanhol. Você precisa da técnica correta, da técnica que você consegue desenvolver ao longo dos seus estudos até o dia da prova. E para isso, nós estamos aqui, para ajudar vocês. Olha só, como então fazer esse tipo de leitura? Esses tópicos aqui, gente, são bastante importantes, tá? Então, fiquem à vontade para fazer um scanning e anotar as palavras-chave. Ler primeiramente a questão e identificar a palavra-chave da pergunta, que na maioria das vezes é um substantivo. Então, geralmente vai ser um nome. Nome de alguém, nome de um lugar, às vezes até uma data marcante, nome de um país, nome de um instrumento. Então, nós precisamos ter essa noção. Procurar o significado desta palavra, caso a questão esteja em português e for permitido o uso do dicionário. Por que eu coloquei esse tópico? Porque vocês também podem utilizar na escola. Na escola, durante atividades, é permitido e até proposto o uso do dicionário. O dicionário não é um monstro, ele é uma ferramenta que nós precisamos aprender a utilizar. Às vezes é complicado, é chato, porque a gente não pode ficar usando o celular, o dicionário online, mas nós precisamos usar todas as nossas ferramentas, tá? Localizar no texto a palavra-chave da questão, passando rapidamente os olhos. Então, o que nós precisamos fazer? Veja a questão. Encontrou ali quais são as palavras-chave? Volta no texto e procura essas palavras no texto. Isso vai fazer com que você ganhe tempo. Você vai economizar tempo em inglês para você poder utilizar mais na frente com outras questões. Nós sabemos também que o Enem ele usa um método de correção de questões e de redação baseado na TRI. Às vezes tem muitos corretores, tem muitos professores que criticam, mas ainda assim algumas provas utilizam a TRI. O que é a TRI? É a teoria de resolução ao item. O que eles percebem, o que eles querem no Enem? Eles pensam o seguinte, você é aluno terceiro ano, você conseguiu acertar todas as questões difíceis da prova. E você errou todas as questões fáceis. Inclusive, as respostas estavam na primeira linha do texto. Então, o que eles pensam? Que não é possível alguém que tenha um nível de conhecimento para responder questão complexa e erre uma questão simples. Então, eles vão diminuir um pouco ali o nível de pontuação dessas questões complexas e as questões mais fáceis no Enem têm mais valor. Então, nós precisamos nos preocupar com aquilo que nós somos capazes no momento e se você viu que não conseguiu, tentou, mas está perdendo muito tempo, marca a questãozinha ali no cantinho da prova e vai nas outras, depois você retorna, para que você não perca o seu tempo, porque geralmente é por volta de 3 minutos. Os meus alunos, eles são treinados desde que eu entrei ali no Colégio Analícia, eu sou muito focada no Enem, porque eu sou uma pessoa que não sou rica, muito menos classe média, né? Então, eu sou uma pessoa normal, comum, que precisa trabalhar para sobreviver, e eu penso que a única forma de conseguirmos o sucesso, e o sucesso com honra, é através do estudo. Então, um aluno de escola pública, um aluno que não tem capacidade financeira de pagar o cursinho ali desde o primeiro ano, um aluno que não tem dinheiro para ir para a Disney, para um país exterior, todo ano para aprender um idioma lá com os nativos, ele precisa estudar.
o estudo vai ser a sua porta de entrada. Lógico que não vai ser fácil, assim como tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida tem um grau de dificuldade. Mas essa dificuldade, ela pode ser amplificada ou diminuída com o seu esforço. Então, não existe alguém que nasceu para ser aquilo. Ele nasceu, mas ele se esforçou ao longo da vida para se tornar aquilo. E eu quero falar isso para vocês agora, essa palavrinha de motivação, que às vezes a gente vê umas motivações aí na internet que fala assim, você tem que acordar às 5 horas da manhã. Gente, quem trabalha? Eu acordo 5 horas, mas é para trabalhar. Eu não posso acordar 5 horas e ir para academia. Não posso acordar 5 horas e ir para um cursinho. Então, eu preciso fazer as coisas com base na minha rotina, na minha vida. Eu não posso usar a régua do outro para medir a minha vida. Eu sou quem eu sou e dentro das minhas possibilidades, eu posso ser alguém melhor. Posso e devo, porque o nosso objetivo aqui e o meu objetivo como professora é fazer com que os meus alunos tenham sucesso. Eles vão apanhar muito da vida. Vocês que estão me assistindo, até mesmo os professores, nós apanhamos todos os dias. Todos os dias. Inclusive agora, depois de formados, a gente leva uma taca de vez em quando, aí que vocês não têm noção. Mas nós precisamos ter em mente que esse sofrimento, essa dificuldade, não vai desprestigiar o nosso sucesso lá na frente. Nós precisamos dar valor às coisas. E às vezes, isso só vem quando nós apanhamos da vida. Quando as portas se fecham, quando você pensa, é a minha chance. E a vida diz que ainda não. Mas a sua chance vai chegar, tá bom? Nossa, gente, meu Deus. Ah, se eu tô falando demais, me desculpa. Caio vai me cortando aí, porque eu sou faladeira, eu falo muito. Mas enfim, vamos lá. Ler somente o parágrafo em que encontrou a palavra-chave, pois na maioria deles, e na maioria das vezes, a resposta estará lá. Então, se você encontrou a palavra-chave da pergunta, voltou no texto, encontrou a palavra-chave no texto, menino, lê aquele parágrafo. Tá perdendo tempo por quê? Lê aquele parágrafo que geralmente a resposta tá lá. Ok? Vamos continuar. Vamos esperar à vontade, assim, né, do meu computador de passar um slide para frente. Enquanto ele passa, Daiane, alguém do colégio Análise Cecília estava com a mão levantada. A pessoa quer se manifestar. Foi eu, Caio. Então, professora Maria José dos Santos, seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda também, professora Laíber, professora Solange, que eu vi por aqui, né? E aí a gente vai vendo quem mais professores, por acaso, passarem por aqui. Pois não, Daiane. Obrigada, tia Zézia, todos os professores do colégio. É um prazer ter vocês aqui conosco, né? Nós estamos aqui em um grupo de estudo, então, assim, eu espero estar somando com vocês, tá? Se os alunos tiverem alguma dúvida, se possível, não sei se está disponível aí, porque para mim não aparece, mas se tiver alguma caixa de diálogo, de mensagem, chat, você pode escrever a sua pergunta, e aí no fim eu vou respondendo todas, para a gente ganhar tempo, ok? Deixa eu ver aqui quantos... Nossa, gente, eu falo demais, já foi 25 minutos de aula, eu tô aqui, tô indo na metade, mas enfim, vamos lá. Eu peguei uma questão do Enem 2018, que nós vamos focar no Enem 2018, eu pensei em trazer do Enem 2019, mas ele está tão recente que talvez vocês já tenham estudado e já sabem as questões. Então, 2019 não, 2018. E eu gosto de número par, né? Então foi 2018. Mas enfim, vamos observar esse texto e a questão para que a gente use o método de scanning. O scanning, que é o escaneamento do texto, como dito anteriormente, ele precisa ser feito primeiramente na questão. Então, nós vamos observar a questão primeiro, depois nós voltamos aqui no texto. Olha só, essa é a questão, foi do primeiro dia do caderno azul, tá? Estava na página 2. Então, assim, se você tiver alguma dúvida, quiser entrar na internet, tem muitas plataformas que disponibilizam a correção também, ok? Vamos lá.
No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que observem a palavra crítica. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que. Vamos observar a questão. No método scanning, nós observamos a questão, encontramos a palavra-chave e voltamos no texto. Então, vamos lá. Olha só, a palavra crítica aqui, ela precisa de uma atenção especial. Por quê? Se eu volto no texto procurando qualquer coisa, eu vou demorar mais do que os meus 3 minutos. Então, eu vou voltar no texto e encontrar a crítica. Mas eu posso fazer também o seguinte, eu posso ler todas as alternativas para ter ali uma noção do que se trata o texto, porque a pergunta está em língua portuguesa, olha só que beleza. Então, nós vamos ler todas as alternativas e voltar na questão, aliás, no texto, tá? Vamos lá, então. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que, e olha só, a sociedade vai exigir, a sociedade não vai pedir, ela não vai propor, ela vai exigir. E é aí que mora a palavra-chave, essa exigência, essa cobrança. Letra A. Se aposente prematuramente. Gente, sinceramente, aposentar mais cedo é algo ruim e é algo que a sociedade cobra? Assim, quem dera, né, se a sociedade cobrasse que as pessoas se aposentassem mais cedo. Tem muitas pessoas que nem conseguem se aposentar. Então, assim, se eu for olhar todas as alternativas sem ler o texto, eu já excluiria de cara a letra A. Porque a letra A não é nenhuma crítica. Como que essa crítica vai ser falada no texto, se ela não diz algo que a sociedade exige? Ainda mais exige de quem? Do adolescente. Eu não vi ninguém postando aí nos grupos de WhatsApp falando que é para vocês jovens de 15, 16, 17 anos se aposentarem logo. Muito pelo contrário, né? Mas enfim. Letra B. Amadureça precocemente. Aí está um problema. Será que a sociedade exige do adolescente, do jovem, que ele cresça antes da hora? Será? Exatamente. Será que essa cobrança em cima do jovem para que ele seja mais maduro, seja mais responsável, que ele decida seu futuro com 18 anos através de uma prova, de um exame nacional? Será que isso é algo bom? É algo saudável? Nós precisamos pensar sobre isso. E olha, a gente nem leu o texto. Esse é o método scanning. Nós precisamos pensar bastante sobre tudo antes de ir para o texto. Então, a letra B, ela pode ser sim uma crítica. Ela tem uma situação aí bastante chatinha, então nós podemos marcar ali e deixar ela reservada. Vamos para a letra C. Estude aplicadamente. Gente, que sociedade no mundo critica o jovem que estuda? Critica o adolescente que estuda? Impossível. Então, essa letra C não tem muita chance de ser uma crítica do texto, né? Até porque eu gostaria de pegar a pessoa que escreveu isso, falando que o jovem não deve estudar aplicadamente, e ter uma conversinha com ele. Então, a letra C, ela é semelhante à letra A. Ela apresenta uma situação aí que não pode ser criticada. Vocês estão entendendo? Vamos para a letra D. Se forme rapidamente. A formação do adolescente ocorre ali depois que ele termina o ensino médio, né? Também tem a formatura do ensino fundamental, que ele passa do 9º para o 1º. Mas será, gente, que terminar o ensino médio, terminar o fundamental, terminar uma faculdade no tempo certo, ali no tempo mínimo, é algo a ser criticado? O meu curso da Jarlene, nós tínhamos 4 anos para, assim, de tempo mínimo. Nós conseguimos, graças a Deus,
a terminar no tempo mínimo de 4 anos, mas algumas pessoas não conseguiram por N motivos, e não foi por falta de capacidade. Nós tínhamos ali pessoas muito superiores a qualquer pessoa que se formou no tempo mínimo, mas a vida proporcionou momentos distintos e momentos difíceis, e a pessoa teve que parar ou por algum problema financeiro, algum problema de doença, ou até mesmo porque a pessoa teve que se mudar. Então, quando você termina o seu curso no tempo mínimo, no tempo mais rápido, não é um problema. Assim como terminar no tempo máximo, dependendo do que aconteceu com você, também não é problema. Então, essa letra D, como que ela pode ser uma crítica? Assim, se eu fosse daquelas pessoas que não gostam de ler, e eu só ia ler as questões, eu não ia marcar a letra D como correta. Porque a letra D, ela não apresenta algo que a sociedade exige de nós e que deve ser criticado. Muito pelo contrário. A letra E. Observem que os verbos aí, aposente, amadureça, estude, forme, ouça, eles estão sempre no imperativo. Quem ali é fera no português vai saber que essa forma, ela indica uma ordem, uma sugestão de alguma ação. Então, será que a sociedade manda com que os jovens ouçam os outros atentamente? E isso é errado porque vai ser criticado no texto? Eu acredito que não. Então, possivelmente, a letra E também não vai ser abordada no texto. Aqui, nós estamos fazendo suposições. Nós não sabemos o que se trata do texto, mas nós estamos tentando levantar aí um conhecimento de mundo para que a gente consiga responder essa questão. Por alto, nós marcaríamos aí que pode acontecer no texto e pode ser verdade, uma hipótese. A letra B, amadureça precocemente, é uma crítica. Então, o que nós fazemos? Viu a questão, encontrou as palavras-chave. Crítica, sociedade, exigir e adolescente, nós voltamos no texto. É agora que o bicho pega, meu amigo. Vamos observar a imagem, o contexto. Nós temos aí 2 personagens masculinos que parecem ser gêmeos, né? Eles estão muito parecidos, mas o jovem tem esse costume. Ele anda com pessoas que praticamente se vestem e têm os mesmos gostos, isso aí é da fase, tá? Não é errado, enfim, né? Então, nós temos aí 2 jovens com a mão no bolso, algumas casas, e esses tracinhos do lado aí da cerca podem indicar que eles estão em movimento. Então, esses recursos, ele não é muito trabalhado no scanning, tá? Vai ser trabalhado na outra técnica que eu vou mostrar agora. Mas é interessante a gente já ficar ligado desde agora. Olha só, nós temos um texto. O texto começa com aspas. Aspas é para quê? Isso mesmo, fazer uma citação. Então, é uma fala de alguém, eu retirei de algum lugar. Aqui é uma fala de um personagem. Vamos ver o que ele diz. Eu vou ler bastante, bem devagarzinho, para que a gente consiga entender, tá bom? Acompanhe aí, por favor. Aspas. When I was 5, everyone told me to be a big boy. Opa, peraí, a anteninha piscou aí. Big boy? Eu já tomei esse refrigerante, big boy. Big boy, na tradução literal, seria um garoto crescido, um garoto maduro, um garoto grande, um menino grande. Vamos tentar, então, voltar ao texto, compreendendo essa frase. When I was 5, everyone told me to be a big boy. Quando eu estava com 5 o quê? Anos de idade. Quando eu estava com 5 anos de idade, todo mundo me dizia, todos me diziam para ser um garoto crescido. E aí eu te pergunto, jovem, 5 anos é a idade de ter um pensamento tão à frente do seu tempo? Não. E isso está demonstrado na primeira linha do texto. Mas vamos continuar, tá?
Acompanhe novamente, por favor. Olha só a repetição do advérbio when, que significa quando. When I was 10. When I was 10, they told me I should be more mature. Quando eu estava, não mais com 5, mas com 10 anos de idade, todos me diziam que eu poderia ser mais maduro, que eu deveria ser mais maduro. 10 anos de idade, uma criança não tem maturidade que essa sociedade exige. Aí eu te pergunto, qual que é a questão que pode estar correta? Qual que é a alternativa? Eu volto no texto e eu volto na questão e eu entendi já que a sociedade exigia dele. Por que a sociedade? Porque ele não especifica quem é. Ele diz, olha, quando eu estava com 5 anos, todos me diziam para ser um garoto crescido. Agora que eu tenho 10, aliás, quando eu tinha 10, porque ele não fala agora, ele fala quando. Quando eu tinha 10, todos me diziam que eu poderia ou deveria ser mais maduro. Nessas duas linhas, eu já entendi qual é a crítica. A crítica vai se encaixar em qual das alternativas? Só pode marcar uma. E aí, qual que vocês acham que é? B de culatra. Exatamente. Ela vai se encaixar na única questão, na única alternativa que apresenta uma crítica. Porque as outras não é crítica. A sociedade não critica isso numa adolescente. Muito pelo contrário. Ela gostaria muito que os adolescentes ouvissem mais, porque tem muita gente que fala, né, que adolescente só gosta de falar, então eu acho que eu sou adolescente ainda, porque eu falo muito. Mas, enfim, a letra B, ela se encaixa nessa questão, nesse texto. E eu precisei ler quantas linhas do texto? Apenas 2. E olha aí o tempo que eu ganhei, porque eu não precisei ler tudo, tá? Mas eu vou ler aqui rapidinho para vocês, só para vocês terem uma noção. Vamos lá do início. When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now, agora, they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I will be eligible for Social Security before I graduate from high school. Quando eu tinha 5 anos, todos me diziam para ser um garoto crescido. Agora, aliás, quando eu estava com 10, todos me falavam que eu deveria, que eu poderia ser mais maduro. Agora, na idade do adolescente, dos jovens, eles me falam que é hora de começar a agir como um adulto. Nesse andar, nesse processo, no andar da carruagem, eu vou conseguir me aposentar ou vou conseguir aí um processo de eleição por idade antes de terminar o ensino médio. Ou seja, mais é do que a sociedade criticando a forma com que a própria sociedade cobra o amadurecimento precoce dos jovens. Próxima. Senhores e senhoras, nós temos aqui o processo de leitura do inglês instrumental chamado de skimming. Nós vimos o scanning e o skimming. Ladies and gentlemen, welcome skimming. Senhoras e senhores, bem-vindos ao skimming. O que é? Eu coloquei um negocinho aqui do lado, never give up. Nunca desista, tá? Então, olha só. Depois dessa aqui tem uma questão que vocês vão responder, ok? Vamos lá, então, vamos entender how about the skimming e sobre o processo de skimming. O que é? Skimming é uma técnica de leitura um tanto mais complexa que o skimming. Por quê? Nós vamos ver agora. No skimming, não procuramos apenas palavras ou tópicos específicos. Anotem isso aí, tá? Mas sim informações importantes. Então, se você vai utilizar não apenas agora palavras-chave e sim informações importantes, você precisa dominar um pouquinho mais da língua-alvo, seja em inglês, seja em espanhol, tá bom? Deixa eu puxar a caixinha de diálogo aqui. Ao invés de ler o texto completo, também, na outra a gente poderia ler somente o parágrafo da palavra-chave.
nessa aqui, nós vamos ler a questão de novo e depois, posteriormente, nós vamos dirigir a nossa leitura no texto, procurando aquilo que a gente gostaria de encontrar para encaixar na nossa resposta. É semelhante? Sim, mas aqui no skimming nós vamos observar não apenas o texto verbal. Lembra que é a linguagem verbal, linguagem não verbal, da aula de língua portuguesa? Verbal, lembra o verbo, tudo que é escrito. Linguagem não verbal não tem escrita. Então vai ser os símbolos, as imagens, letras ali em cor diferente, negrito, itálico. Vai ser as fontes, gráfico, tabela. Meu Deus, se você não sabe ler gráfico e tabela, corre, porque o Enem cobra muito isso, tá bom? Então, aprenda o mais rápido possível. Vamos lá para o próximo. Vamos fazer uma revisãozinha básica. O que é, então, esse processo de skimming? Esta prática consiste em observarmos o texto apenas para detectar o assunto geral, sem nos preocuparmos com os detalhes. Por isso, devemos atentar para a disposição do texto. Como assim? Esse texto está em prosa, ou seja, ele começa no início da página e vai até a margem, ou ele está em forma de poema, versos e estrofes? Esse texto tem parágrafo introdutório, tem parágrafo conclusivo? Eu preciso observar também quais são os elementos não verbais, como as imagens, os gráficos, as tabelas, as logos, tá? Muita atenção. Se tem ali uma logotipo, uma logomarca de algo, fique atento, porque geralmente vai ser um anúncio publicitário. Mas enfim, vamos voltar. Busca-se no skimming detectar o sentido geral do texto por meio de dicas como cognatos, falsos cognatos, palavras conhecidas, termos destacados. Nesse sentido, o conhecimento prévio da língua inglesa é muito importante para a execução dessa prática. Ou seja, você agora vai fazer uma reflexão comigo. Coloca a mão aí na sua consciência e pensa: em que nível de inglês eu estou atualmente? 10 na prova não significa nada, tá? Se você conseguir acertar as questões ali no chute, você vai ter uma nota boa. Mas não significa que você saiba. Então, para e pensa. Que nível de inglês eu estou? Eu estou em um nível básico? Eu estou em um nível ali que caminha para o intermediário ou eu já sou fluente? Não sou o último? Corta. Será que eu sou intermediário? Talvez não, porque aquele outro texto que a professora leu, eu entendi só os números. E ainda eu li o número em português. When I was 5. Então, assim, eu não sou intermediário. Eu ainda utilizo muito a minha língua materna para tentar entender os textos em inglês. Ou músicas, ou filmes, ou séries. Então, se eu estou no nível básico, que é o de muitos alunos, porque geralmente as aulas de língua inglesa em escolas são poucas, se comparadas a de um cursinho particular. Mas os nossos alunos não têm tanto dinheiro que consigam pagar um curso toda a vida, lá desde o início da pré-escola até o ensino médio. Então, se essas aulas são poucas, nós precisamos de técnicas que nos ajudem e que sejam efetivas. Então, se você está no básico, utilize a primeira técnica, a técnica do scanner. Você vai escanear o texto, você vai fazer ali a técnica de scanning. Se o seu inglês já passou do básico, não está no intermediário, nem muito menos no fluente, mas você já entende bastante a língua inglesa, você pode vir, aliás, para do skimming. Só que detalhe, se eu quiser utilizar as duas, vai dar problema? Não, muito pelo contrário. Se você conseguir utilizar as duas técnicas, aí você é o cara. Cadê o carimbo? Carimba que é top, tá? Faço muito isso com os meus alunos, carimba que é top. Mas enfim, vamos lá. Se essa aqui é um pouquinho mais complicadinha, ela vai demandar um pouquinho mais de esforço. E esforço na prova do Enem é o quê? Tempo, né? Então, se eu tenho ali pouquíssimos minutos, 3 e algumas coisas, eu não lembro os milésimos ali, mas eu tenho 3 minutos e alguns segundos, eu preciso
achar uma forma de ganhar tempo e não perder esse tempo, porque ele vai me prejudicar na frente, tá? Vamos ver a questão 3 do Enem 2018. No processo de skimming, nós vamos ler a questão primeiro, assim como na primeira técnica de scanner, e nós vamos voltar para o texto, mas agora com um olhar clínico. Eu vou analisar a estrutura desse texto, como ele está desenhado, se tem ali alguma referência interessante, algum desenho, algum gráfico, alguma tabela. Nesse texto, nós vemos aqui, nós podemos compreender que é um poema. Por quê? Ele está dividido, ele tem uma estrutura própria em versos, estrofes, e nós temos ali o nome da autora embaixo, tá? Com as referências. Mas vamos ver a questão primeiro. Nós já estamos fazendo errado, ó. Vendo o texto primeiro, tá? Mas vamos lá. Questão. A poetisa, eu não sei se é assim que fala, tá? Que ela é indiana. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser a sua primeira língua. É igual a gente aqui, nós temos a primeira língua, língua portuguesa, mas nós estamos estudando o inglês. Só que a autora, ela é indiana e ela escreve as suas obras em inglês, a maioria delas. Nesses versos, ela, vamos ver, o que essa mulher quis dizer aqui nesses versos? Letra A. Usa a língua inglesa com efeito humorístico? Será? Vai ter uma piadinha, um trocadilho aí nesse texto? Letra B. Recorre a vozes de vários escritores ingleses. Olha que interessante. A palavra recorre a vozes significa que você traz a voz de outra pessoa para o seu texto. Quando isso acontece, você está fazendo uma citação, seja indireta ou direta. Geralmente, quando você faz isso, você precisa marcar, mesmo que seja um poema. Segundo Álvares Dias, Gonçalves Dias, fulano. Então, se você utiliza, recorre a outras pessoas na sua obra, você precisa demonstrar para o seu leitor o que você fez, tá? A bagunça aqui também tem gerência. Então, ó, se eu recorri a outros autores, eu preciso demarcar com aspas, por exemplo. E quando você lê essa alternativa, você volta no texto e você não encontra nenhuma aspas, nenhuma citação. Parece que ela não recorreu a ninguém. É ela e ela mesma. E aí? Vamos continuar. Letra C. Adverte. O que é advertir? É avisar. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Ou seja, as pessoas deveriam falar assim e elas falam de outra forma. É isso, basicamente. Letra D. Demonstra consciência de sua identidade linguística. Então, será que nesse texto ela vai falar dela mesma e da consciência que ela tem de que ela não nasceu em país que fala língua inglesa, mas ela utiliza o inglês? Será que é isso que fala o texto? Letra E. Reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Olha só. Se ela consegue escrever em inglês, possivelmente ela está num nível aí que ela consegue falar inglês, mesmo que seja poucas frases. Montar ali how are you today? I am, fulana, ela consegue falar. Então, possivelmente, a letra E não vai ser. Porque como assim ela vai escrever perfeitamente? Ela é uma autora, ela é uma poetisa. Como ela é uma poetisa, ela escreve obras e não sabe falar? E ainda, as pessoas não vão entender o que ela fala? E essa incompreensão vai surgir num problema do texto? Possivelmente a letra E não é. Só que olha que complexo. Nessa técnica, como você precisa saber mais, nós vamos voltar no texto agora e nós vamos entender o que ele fala no geral, e aí nós vamos para as alternativas novamente, tá? Voltando no texto de Kamala Das. Não sei se é assim que fala, mas enfim. Questão 3. Don't write in English, they said. Olha só. Don't. O que é don't? Não.
don't. O poema dela já começa com uma negação. Don't write. Não escreva. In English, they said. Olha só. Não escreva em inglês. Eles disseram. Eles falam. Eles dizem. Não escreva em inglês. English is not. Olha aí. Inglês não é. Então, mais uma negação. Parece que ela está amargurada, né? English is not your mother tongue. Em inglês, não é o que é mother? Mãe. Então, inglês não é a sua língua mãe. E olha que interessante, essas palavras do segundo verso do poema estão lá na questão. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. O texto já traduziu o início do poema para você. Então, aí está a importância de ler a questão. Aí você tá assim, nossa, é mesmo? Pois é, estou aqui para isso, tá? Enfim, me agradeça depois. Depois que o 1000 vier, você me agradece. Vamos continuar. English is not your mother tongue. The language I speak. O idioma, a linguagem que eu falo, becomes mine, se torna minha, nesse caso. E aí a gente volta para o texto. Ela parece estar amargurada ali, porque as pessoas, eles, olha só o pronome lá, they, eles, as pessoas falam para ela que ela não nasceu em país que fala inglês. Inglês não é a primeira língua dela. Inglês não é a língua que ela precisa escrever. Então, por que ela fala e faz isso? O que nós podemos entender é que de todas as alternativas, qual é a alternativa que mais se aproxima dos primeiros 3 versos do poema? Respondam aí, liguem o áudio e respondam. Vai lendo um período. Alternativa veja a letra É. Ou alguém falou a letra D, porque eu não vejo, né, quem está falando, mas enfim. A letra D ou letra E? Eu acho que é a C. Eu acho que é a C. C. Eu tô entre a D e a E. D, olha só, então nós ali tiramos a letra E. Eu acho que é a letra D. Eu tô entre a D porque ela demonstra consciência da sua identidade linguística, porque lá ela fala que ela mistura, às vezes, um pouco do inglês com o indiano dela. Exatamente. Eu acho que ela criou uma característica própria, como um sotaque ou coisa do tipo. Ela tem a característica dela na língua. Olha só, quando ela diz com tanta propriedade, don't write in English, they said, não escreva em inglês, eles disseram. O que ela está fazendo? Nós estamos lendo um poema em que língua? Em inglês. Então, ela é teimosa, essa mulher. Essa indiana, ela é daquelas que, se você falar não, ela faz, só para te implicar. Com isso, nós podemos entender que ela demonstra consciência que a sua identidade linguística é diferente. Mas mesmo assim, ela é tão teimosa que ela fala isso na língua que eles falaram para ela não utilizar. Resposta correta, letra. E aí? A? Qual que é a letra? D. D. Exatamente. Letter D. Demonstra consciência da sua identidade linguística. É difícil esse processo de skimming, porque nós precisamos de um nível de inglês mais avançado do que na primeira, tá? Nossa, gente, meu Deus, o tempo está estourando. Vamos passar para a próxima, porque essa próxima é vocês que vão responder. Olha só, atividade. Eu vou ajudar vocês, mas vocês vão me falar, tá? Assim como a gente fez na última. A relação dos vocábulos shower, bus, homeless. No texto, refere-se a... Peraí. A pergunta me indicou a técnica que eu vou utilizar. Qual é a técnica que eu pego palavras-chave do texto, volto e encontro só o parágrafo que está? Scanning. Então, essa
Exatamente. Essa questão já me indicou o que fazer. Então, eu preciso ser esperto bastante para entender isso. Olha só. Encontrem para mim a palavra shower, bus. Aliás, as palavras são 3. Shower, bus, homeless. Para quem não sabe, vou dar uma dica, tá? Que já fica aí na mente de vocês. Shower, em inglês, e na cultura inglesa, não representa apenas banho, mas sim o local da ducha, de se tomar banho. Shower. Bus é o ônibus. Homeless. Você pode dividir essa palavra, e geralmente todas as palavras que terminam em less, que dá a ideia de menos, sem, falta, aquilo, é homeless. Se less é sem, o que é home? Home é lar. Ué, tia, mas home não pode ser casa também? Depende do sentido. Quando eu digo my home, é a minha casa, é o meu lar, é onde eu vivo. Mas se eu vou falar a sua casa, eu não vou dizer your home, porque a sua casa é o seu lar, não o meu lar. Lar parece que traz mais proximidade, é mais íntimo, tem mais privacidade. E olha só a palavra que eles utilizaram. Eles não utilizaram house, que é casa. Eles utilizaram home, que vem de lar. Less, sem. Homeless, sem lar. Quem são as pessoas sem lar? Que infelizmente existem aí uma porcentagem assustadora. São os moradores de rua. Então aqui, esse texto, que se eu observar está em prosa, né, começa do início e vai até o final, é um texto normalzinho, não é poema. Esse texto ele vai tratar sobre shower, banho, algum lugar de banho, ônibus, bus e as pessoas sem teto, sem lar. E aí? Quando eu leio tudo isso, todas essas 3 palavras, será que eu consigo encontrar a resposta nas alternativas? Nós temos. Sim, porque tem a alternativa que é meio nada a ver. Exatamente. Então, se eu for esperto ou esperta o suficiente, eu vou começar a eliminar. Então, olha só a letra A. Empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus? Ou de que não, né? Letra B. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua? Letra C. Comissionar sem teto para dirigir os ônibus da cidade? Comissionar é como se você desse a função. Então, você vai gratificar, você vai empregar praticamente. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros? Gente, esse Enem parece que tá tirando com a gente, né? O que é isso? Exigir banheiro? Como assim? Letra E. Abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Como eu disse lá no início, não sei se todos vocês estavam presentes, o aluno vestibulando que está fazendo Enem, ele precisa estar por dentro de tudo. Ele precisa pesquisar sobre tudo, entrar em sites ali da língua inglesa, ele precisa assistir série. Se você está estudando e não assiste série, desculpe, tá? Você falhou como ser humano, não está estudando certo. Porque a série, ela traz um repertório linguístico fascinante para inglês, ciências humanas, língua portuguesa e redação. Então, se você quer ter sucesso, você precisa dividir o seu estudo. Porque durante a série, e depende da série também, né, gente? Por favor. Não vai falar pra sua mãe que eu mandei você assistir qualquer série, não foi isso que eu falei, não. Ah, tá gravado essa aula. Então, ó, se você consegue ali tirar um pouquinho do seu tempo, assistir um episódio de uma série interessante, que tem um contexto histórico bacana, você vai ter repertório. Alguns alunos aqui, eu tenho certeza que já sabem a resposta. Vamos voltar no título. Ler o que fala o título. Lava-me. Opa, peraí, mas se eu leio lava-me, parece que não é inglês. Eu entendo lava-me. Lava, lava, lavar, água. Lá embaixo tem um shower. Que isso? Creating showers on wells for the homeless. Então, eu tenho ali, criando os banheiros com shower, ruas para os sem-tetos.
sem lares. O próprio título me diz. Mas se eu não sei inglês e eu vou usar a técnica scanning, que é de quem está ali no nível básico, eu vou usar só as duas primeiras palavras. Lava-me. Qual é a relação de banheiro com ducha, shower, ônibus e sem teto? E o título diz Lava-me, que está em espanhol. E aí, qual seria a alternativa correta? E eu nem li o texto, porque é scanning, você não precisa ler tudo, você vai pegar as palavras-chave. Me digam, qual é a resposta correta? B de banho. Letra B. Alternativa B. Letra B. Alguém pensa diferente? Gente, pensar diferente não é ruim, tá? Então, se alguém não acha que é a B, pode falar. Parece que, assim, né? O silêncio aí é a maioria. Então, a letra B venceu. B, letter B. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. O nome do projeto Lava-me, um projeto em espanhol, foi criado pensando na integridade, na dignidade das pessoas sem teto, sem lar. Então, ele nada mais é do que um ônibus adaptado com muitas duchas em que eles vão passando nas ruas, principalmente da cidade de São Francisco, e né, nessa caminhada, nessa passagem pelas cidades, eles vão pegando moradores de rua e vão oferecendo banhos. Às vezes eles oferecem corte de cabelo, manicure. Aí você pensa, nossa, mas a pessoa não tem nem onde morar e você oferece um banho? Pequenos detalhes, pequenas ações mudam a vida de uma pessoa. Então, se você consegue oferecer um banho, você consegue oferecer dignidade. Porque essa pessoa de banho tomado, de roupa limpa, unha limpa, cabelo cortado, ela pode conseguir um emprego numa lanchonete. Ela pode conseguir um emprego num posto de gasolina. Ela pode conseguir um emprego em um mercado, em uma farmácia. Então, se você dar as oportunidades, as ferramentas para as pessoas, você vai conseguir um resultado. Ou seja, o banho e esses banhos gratuitos aos moradores de rua correspondem à resposta correta, a letra B. Parabéns para quem acertou. Para finalizar... Nossa, eu tô me sentindo bilíngue. Né? Para finalizar, eu tenho mais uma questão. E assim, essa questão é muito difícil, tá? Se você não for capaz de respondê-la, não precisa, porque eu vou entender, eu vou chorar bastante depois, mas eu vou entender, tá bom? Para finalizar, para dizer quanto eu amei ministrar essa aula. Eu sei que, às vezes, você pensava que era uma coisa, e eu fui lá e quebrei os seus sonhos no meio, mas eu reconstruí de novo. Mas a minha profissão, a minha sina aqui é essa, é fazer com que vocês pensem além, porque existe um mundo muito maior do que Iporá. Existe um mundo muito maior do que Amorinópolis. E se você tem o conhecimento ao seu lado, você vai conseguir desvendar e descobrir esse mundo novo, tá bom? Vai doer? Vai. Mas você também vai aprender. E para finalizar, para dizer que eu amei estar aqui com vocês, eu trouxe essa última questão. Opa! Prova de inglês do Enem 2018. E aí, gente? Qual é a resposta correta da escrita da palavra? Quero que vocês me digam depois, tá? Qual é os sonhos de vocês? Eu vou abrir agora uma caixinha ali para que vocês falem também. Gostaria de saber o que vocês acharam da aula. E thank you! Meu nome, como eu disse, é Daiane Ferreira da Silva. Eu sou professora. Qualquer dúvida, dica, me chame, tá? No Instagram tem aí meu número, meu e-mail. E muito obrigada. Thank you. E eu passo agora a palavra para o professor Caio. Daiane, foi muito show, muito obrigado, foi muito perfeito, atendeu todas as nossas expectativas, né? Só socializando, a Daiane foi a primeira pessoa que eu perguntei, que eu conversei, e eu sabia que ela aceitaria e sabia também que teria essa qualidade que teve essa aula. Eu sabia e fico feliz por isso, né? Algo que eu enxerguei em você lá em 2015, né?
na apresentação do seminário, numa disciplina, não lembro se foi História da Educação ou Sociologia da Educação, aí cruzou as pernas, passou os slides naquela fineza, naquela tranquilidade, né? Uma menina de segundo ano de faculdade, com toda aquela questão lá. Então, ou seja, o futuro já é traçado, né? A história nossa é traçada e a gente vai construindo. Ou a gente vai se afastando, né? Então, no caso, a gente está percebendo toda essa garra, né? Essa construção da menina tão nova. No meio da faculdade, já conseguiu um emprego como professora e está lá até hoje. Então, significa que está servindo, né, professora Maria José dos Santos? Está servindo e está fazendo um bom trabalho. Eu tenho certeza disso, né? Nesse sentido aí que a gente pode ficar muito orgulhoso, né? Ontem, na sala aula de Ciências Humanas, a gente teve a presença de um também ex-aluno nosso do curso de Geografia, agora você do curso de Letras, então isso nos deixa muito honrado. Em tempo eu queria registrar e agradecer a presença, eu acho, da professora Núbia Fernandes, a professora Edilane, que esteve aqui presente também conosco, a professora Ana Cristina, e vocês todos alunos, né? Que sem vocês não teria sentido nada disso aqui, né? Sem vocês, toda essa estrutura, todo esse preparo não teria sentido nenhum. Eu agradeço a cada um que esteve aqui, espero que tenham aproveitado. Eu coloquei no chat por umas duas vezes o link da frequência, entendeu? Então, quem não assinou a frequência ainda, no chat pega aí a frequência. Eu vou colocar mais uma vez agora, nesse momento, né? Tá o link e você, então, assine a frequência. Certo? Então, gente, muito obrigado. Então, Daiane, perfeito. Fique de coração. Conte comigo sempre que precisar. Estamos à disposição, né? Em parceria e tudo. E vamos seguir. Quarta-feira, Ciências Humanas. E quinta-feira, Língua Inglesa, na semana que vem, às 19 horas. Gente, boa noite. Boa noite, professor. Pela oportunidade que está oferecendo aí para os nossos alunos, está fazendo essa parceria. E semana que vem vamos estar firmes lá na quarta-feira nas Ciências Humanas, tá? Um abraço, obrigada a todos, viu? Feliz, obrigado. Então, Daiane, dá uma olhadinha no chat aí, que tem muitos recadinhos para você, tá? Deixa eu ver. Ai, gente, eu tô com medo de chorar aqui, que eu comprei um rímel, sabe? E aí eu tô com medo de... Nossa, muito obrigada. Deixa eu ver qual que é o nome da pessoa. Maria Eduarda. Muito obrigada, Maria. Adara. Nossa, muito obrigada, Adara. Vindo de você, uma pessoa tão especial para mim, significa muito. Obrigada, Rânia. Ana, muito obrigada, Aninha. Nicole, acredito que eu não te conheço, né? Mas se você gostou da aula, para mim é como se a gente fosse amigas forever, BFF, tá? Best friends. Muito obrigada, Nicole. Lara, obrigada. Eu que agradeço pela aula, tá? Pela oportunidade de estar com você nesse momento. Beatriz, muito obrigada. Colégio Analícia disse que foi show, parabéns, muito obrigada. Eu tento, né? João Vitor, muito obrigada, João Vitor. A Nicole colocou um coraçãozinho, tá? Coração para você também. Muito obrigada a todos vocês. Caio, ó, tamo junto, nós dois é fera, tá? É amigo de verdade, então precisou de mim, me chama, tá bom? Amanhã tem uma live com a Jarlene, técnicas de redação. Sintam-se convidados também, tá bom? Convida aí, Jarlene. Amanhã no colégio Analícia, estarei lá com os meninos com a aula de redação também. Daiane, parabéns. Não fico surpresa, tá? Faço as palavras do Caio as minhas. Eu sabia que seria maravilhoso e, como sempre, você arrasou. Parabéns. E muito obrigada. Tenho certeza que os meninos gostaram muito. E essa parceria tem sido muito bacana. Obrigada mesmo, Daiane. Tchau, gente. Fica com Deus. See you.